E o nosso anúncio de hoje não está no livro. Não está nesse livro. Porque o nosso querido Euclides, ele pula de uma subtração, aqui que é o anúncio 27 do capítulo, né, do livro 9, né, se eu não me engano, isso, livro 9. E ele pula de uma subtração para uma multiplicação. Só que qual multiplicação? De um ímpar por um par. E é interessante passar pelo par e par, né? Vamos começar com uma coisa mais simples, par e par. E vocês vão entender por que eu vou passar por isso antes, né? Mas, o que a gente pode aproveitar aqui é o enunciado desse 28, né? Então não vai ser o 28, vai ser um anterior a ele, mas também não vai ser o 27. Vai ser alguma coisa entre os dois. Isso na minha interpretação, isso no meu, né? Acompanhando a minha dinâmica, aquela coisa toda, tá? Então, ó, escreve assim no anúncio 28 Euclides. Caso um número ímpar, tendo multiplicado um par, faça algum, o produzido será par. Então ele está dizendo assim, ó, se eu multiplicar um ímpar por um par, eu chego num par. E eu não vou seguir, né, não vou provar isso aqui agora, vou provar no próximo, mas eu vou trabalhar em cima de como ele escreve para poder escrever o próximo, né? Aliás, para escrever esse agora que a gente vai provar. Que é o quê? Um par por um par. Então, nós já fizemos isso em algum lugar, né? Acho que o app nem 6, alguma coisa assim. Então, opa, caiu alguma coisa aqui. Agora que a gente restabeleceu as coisas aqui, né, a tampinha que caiu, vamos aqui construir essa frase, esse enunciado, como se Euclides tivesse construído, né? Vamos aí aproveitar o estilo do autor para a gente fazer aí o nosso, né, a nossa prova. Bom, então escreve Euclides. Aliás, escreveria Euclides, né? Caso um número par, tendo multiplicado um outro par, faça algum, o produzido será par. Bom, então aqui, ó. Caso o número par, tendo multiplicado um outro par, ou o mesmo par, a gente vai ver depois, faça algum, o produzido será par. Então, como de costume, vamos pegar as nossas unidades para a gente fazer aí as nossas construções geométricas. Então, eu tenho aqui um pouquinho de unidades, né, algumas unidades, e vamos mostrar como que é esse negócio aí, essa operação matemática, essa prova, isso não sei o quê. Ó, até agora, a gente fez isso e dessa forma com as nossas unidades, né? Colocou ao lado e também subtraiu, né? Que é retirar ao lado, né? Aliás, retirar do lado, né? Não ao lado, do lado. 3 ao lado de 2 fazem 5, 5, né? 5 retirados de 2, né? Retirado de 2 faz o 3 e tal. Na soma, aliás, isso aqui é na soma. Na multiplicação vai acontecer uma pequena revolução, né? Pequena não, vai ter uma grande revolução. Ó, eu vou colocar números assim, em perpendicular. Eu vou fazer quadrados com esses números. Ou, se você preferir, seria até o termo mais correto, né, a ideia mais correta, eu vou fazer retângulos com esses números. Ó. Então eu tenho aqui um fazendo, né, ó, um fazendo retângulo com o 1 e o 1 fazendo retângulo com o 2. Né? Poderíamos até abrir mão disso aqui. Mas a gente vê, né, ó, que a área dentro dessa figura, ela é o dobro da que era antes, né? Olha só que interessante isso, hein? Então isso aqui muda o seu jeito de olhar as coisas. Uma coisa é você multiplicar, outra coisa é você somar. Assim eu estou multiplicando, eu estou fazendo o retângulo, né? Eu estou fazendo o retângulo. E aí aparece o número 2 aqui, né? Ó. Aparece o número 2. Veja que antes era assim, né? O 2 era isso aqui. O 2 era a junção das duas coisas. Agora o 2 é outra coisa completamente diferente. Ele, na verdade, é o vazio, né? Existem dois vazios aqui. Olha só que interessante. Né? Existem dois vazios aqui. E antes dele existia apenas um. Existia apenas um vazio. Né? Apenas um vazio. Olha que interessante. Multiplicar isso aqui. Somar isso aqui. Né? Duas coisas bem diferentes. Bem diferentes, né? Lembra daquele negócio de x mais x
igual a 22, né? Isso aqui é interessante porque isso aqui não se resolve quando eu tenho apenas somas. Eu não consigo resolver com apenas somas. Eu não consigo resolver somando ou subtraindo. Eu preciso fazer com que apareça um 2, ó. Um 2 vezes x igual a 22. E aí, quando isso aparece, né, quando o 2 aparece, né, quando esse 2 aparece, ó, lembra que eu tenho que fazer a mesma coisa dos dois lados? Aí eu chego à conclusão que x é igual a 11. Mas antes da multiplicação, eu não conseguiria fazer essa operação, né? Aqui é um momento, de certa forma, lacano-geométrico, né? Por quê? Porque ó, eu tenho uma situação real que é somar, que está aqui, x mais x é igual a 22. Mas eu preciso pensar na multiplicação, né? Vou até fazer o próximo número. Eu tenho que colocar um 2 aqui. Né, ó? Eu tenho que imaginar um 2 quadrados, porque 2 vezes x, sendo igual a 22, eu consigo dividir ambos os lados por 2. Eu preciso mudar essa operação, né? Essa mudança aqui, que o Lacan vai dizer que é uma mudança, né? Que é uma operação no real pelo simbólico, né? Ó, isso aqui é um monte de símbolo, né? Isso aqui pode até ser interpretado como sendo um conjunto de imagens, né? Mas, né, até o Freud vai dizer que isso aqui é uma espécie de condensação, né? Então existe aqui um imbricamento entre Lacan, Freud e a geometria, né? Mas por quê? Porque eu saio da soma, pois a soma não me ajuda, né? Ó, se eu tirar x desse lado e x desse lado, ele aparece negativo aqui, né? Ele aparece negativo desse lado. Então eu não consigo fazer, eu não saio dela. Mas quando eu multiplico, né? Aliás, de certa forma é quando eu multiplico, mas quando eu transformo a soma numa multiplicação, eu avanço. Porque eu faço a mesma coisa dos dois lados. Então isso aqui não é uma pequena revolução, é uma grande revolução no pensamento. Pensar em números multiplicando outros é diferente de pensar em soma. Porque aqui eu estou vendo o próprio número, né? Aqui eu tenho 5 e eu tenho as unidades. Aqui não, aqui já fica esquisito. Aqui eu já estou brincando com vazios. Eu tenho 1 vezes 2, mas eu tenho 2 vazios. Né? Muito interessante isso. Mas, esse momento filosófico, né, passado aí, vamos ver que um par tendo multiplicado outro par, falso algum, né, caso esse negócio todo aí, o produzido será par.